1 a 1, empatamos, $1, R$1. Oh, peraí, será que eu tô meio desatualizado? Será que não tá mais 1 a 1? Será que o jogo virou? Será que agora é 7 a 1? 7 a 1? Não, também não, né? Também não, porque 7 a 1 é o que vocês tomaram da Alemanha no dia em que botaram uma pá de cal no futebol brasileiro, né? Lá no Mineirão, aliás, eu tava lá. Que dia glorioso, 7, a CBF tomou 7. Pena que foi o Filipão. Mas não vem com esse tipo de conspiração Faria Limer pra cima de mim. Não vem com críticas ao espetacular e popular governo Lula dizendo que tá 7 a 1. Tá 6 a 1. 6.9, 6.10, 6.12, 6.16. Tá 6 e pouco a 1. Não é 7 a 1. Mas que saudades daquele tempo do 1 a 1, hein? Que saudades, tu lembra? A Disney vivia cheia de doméstica, assim de doméstica brasileira, ali na Disney. Ah, bons tempos, hein? Chegava em Nova York, só brasileiro, que maravilha. Cara, eu gosto muito de brasileiro, né? Mas eu gosto especialmente de encontrar brasileiro no exterior. Em Nova York, ali a Times Square lotada de brasileiro, todas as peças da Broadway lotadas de brasileiro, e aí eles chegavam nas lojas de Miami e diziam assim, dá-me doce. Não. Esses eram os argentinos humilhando vocês na época que a Argentina ainda existia, né? Ai, o dólar. Será que o dólar tem história? Será que tem história? O dinheiro tem história? Será que o dinheiro tem alguma influência na história? Será que é o dinheiro que roda, que gira a roda da história? Não sei, porque eu não sou historiador, né, cara? Tu sabe, eu sou economista. Cara. Eu entendo tudo de economia. Não entendo nada de história. Então, pela ótica econômica, deixa eu tentar explicar alguma coisa. Se bem que tu pode começar comprando esse livrinho aqui, ó, Náufragos, Traficantes e Degradados. Saiu em pocket. Vai lá. Que presentão de Natal, né? Natal já tá aí, cara. Tu não sabe o que dá ainda. E aí no final, tu vai ver um capítulozinho chamado assim, ó, O Poder e o Valor das Moedas. É uma notinha final na qual eu explico, tento explicar, né? Quer dizer que explico, porque eu sou economista. Se é uma coisa que eu entendo de economia, especialmente economia doméstica. Aqui em casa, então, as coisas estão maravilhosas. Eu explico aqui, tintim por tintim, como é que era a economia do mundo na época dos descobrimentos portugueses e espanhóis, que alteraram toda a economia do mundo, é claro, né? Havia muitas moedas em circulação em Portugal na época. O Maravedí, olha o nome, Maravedí, já tem maravilha no nome. O Morabitino era uma moeda árabe, desde o tempo da ocupação árabe, mas ainda ficou em uso, cara, até 1580, por aí, Mas a moeda mesmo, o dólar da época, né, era o ducado florentino, um duque, um duque de Florença tinha feito o ducado, que valia, eu sei decor, o ducado valia 3,5 gramas de ouro, E o ducado é que encontrou o seu equivalente em Portugal na forma do cruzado. O que quer dizer cruzado? Tinha uma cruz, que nem os cruzados, aqueles que foram lá destruir Jerusalém, que tomaram Constantinopla, hoje Istambul, com mais violência do que o Maomé II, em 1453, os cruzados, aqueles caras que usam uma cruz, assim, que acreditam em crucificação, né? O cruzado era a moeda de conta de Portugal. O que é moeda de conta? É a moeda dos ricos, que não são tu, é a moeda dos ricos que estão lá pensando. Porque a moeda de conta
Aliás, a moeda do dia a dia, a moeda de contado, a moeda que algumas pessoas conseguiam usar no bolso era o real. Plural de real, reais. Até 1580, quando vem a União Ibérica e passa a se chamar réis. 30 réis, um conto de réis, sabe como é? Mas o plural era real. E essa era a moeda usada no dia a dia, enquanto a moeda que movia a economia era o ducado, né? O ducado italiano, que circulava na Europa inteira, e o cruzado português, que circulava ali entre os reis, blá, 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 blá. Vou deixar o livro aqui, ó, desse jeito aqui, ó, para tu te lembrar de comprar. Mas assim, para tu ver melhor. Olha, ficou bom. Daqui a pouco vai cair. Tá, tu já viu, né? Então, cara, só que é muito louco, porque na época já tinha surgido a moeda que daria origem ao dólar. Cara, é que tu não sabe nada. Qual é a etimologia da palavra dólar? Dólar veio de Joachimsthal, onde era feita a Joachimsthaler. Thaler deu origem a Thaler, em alemão, que virou Thaler, um pouquinho diferente em holandiano, em holandês, que virou dólar em inglês. E o que é Joachimsthaler, o ananás? Joachimsthaler era um vale na Boêmia, hoje ali República Tcheca. Eu sempre fui favorável a esse reinado, a Boêmia. Eu sou um boêmio, né? E pior é que o termo boêmio surgiu dali mesmo. Peraí, já que tá aqui, que fica assim então, né? Tá, peraí. Bom, e aí... Não me interrompe, que eu tô raciocinando. Eu sou economista, mas economismo é difícil falar de economismo. Palhaço. Bom, aí virou o dólar, essa palavra dólar. Porque sempre houve uma certa reação desses anglo-saxões aí, né, cara, de se submeterem a essa expansão ibérica. A questão é que em 1545 foi descoberta uma montanha de prata, literalmente uma montanha de prata em Potosí, na Bolívia, que é uma história louquíssima, muito ligada ao Brasil, porque havia boatos entre os indígenas, não apenas da costa sul do Brasil, de Cananéia, de São Vicente, da Baía de Paranaguá, e especialmente da ilha de Santa Catarina, mas também boatos entre os indígenas das margens do Rio da Prata, os Charrua e os Minuano, de que existiria um povo riquíssimo que se vestia com roupas têxteis maravilhosas, coloridas, que comia em pratos de ouro e talheres de prata, que vivia no topo de montanhas permanentemente nevadas, com cidades incríveis, não é? E que esses caras tinham uma montanha de prata a seu dispor. E existia uma trilha, o P.A. Biru, já ouviu 20 vezes, que conduzia até lá. Os portugueses tentaram obsessivamente chegar lá, em 1524, Aleixo Garcia. Tá, mas eu já estou desviando o assunto, tu já viu o P.A. Biru, tu já viu. E quem descobriu foram os espanhóis pela Via do Oeste, lá do Pacífico, né? O Pizarro, aquele escroto, tal, blá, 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 né? E essa prata... E antes disso, o ouro saqueado pelo canalha Cortés de Quiller no México Tenochtitlan, capital azteca. Aliás, os aztecas eram bem escroto, né? Mas tudo bem, esse é outro assunto também. Te concentra na economia, no dólar. Esse ouro saqueado aos povos nativos do que viria a se chamar América, do Novo Mundo, alteraram por completo a economia, que até então era uma economia mercantilista, saindo do feudalismo, e deram origem a uma economia pré-capitalista, porque tu tem que ter uma quantidade de capital inicial, aquela banda Capital Inicial, criada pelo Karl Marx, tu sabe, tu também é economista, né? Essa quantidade de dinheiro acumulada pela Espanha modificou toda a economia do mundo, né? Mas Espanha e Portugal malgastaram, jogaram, qual é aquela palavra? Isso aí, malgastaram, como é que é? Desperdiçaram
esse ouro e essa prata inteiras. Mas a prata de Potosí era tanta, que o padrão, em vez de ser padrão ouro, porque era difícil encontrar ouro, passou a ser o padrão prata. A prata que começou a mandar nessas economias pré-capitalistas que logo virariam economias capitalistas, né? E aí surgiu o real a ocho, que era a moeda espanhola, que passou a dominar o mundo inteiro, especialmente o comércio do Novo Mundo, do Caribe e do nascente Estados Unidos, que ainda não era porra nenhuma. Os Estados Unidos nem existia aquela bosta. Quando os Estados Unidos passa a existir, e faz a sua independência em 1776, né, e depois a sua fabulosa Constituição, que acho que, sei lá, 1787, e aí quem está se interessando em datas, não é? Nomes, datas, nomes. Em 1792, os Estados Unidos cria a lei da moeda e a sua casa da moeda, e acaba com o chamado dólar espanhol. Chamava dólar espanhol. O real a ocho não chamava real a ocho, chamava dólar espanhol. E era o dólar espanhol que movia toda a economia do açúcar, dos escravizados, do tabaco, daquela porra toda que vai dar origem ao mundo moderno. E chamava dólar espanhol. E em 1792, os Estados Unidos, que o dólar americano, cria o dólar americano e proíbe o dólar espanhol. E a Espanha já estava numa decadência enorme, tão grande a Espanha estava, que ela faliu, né? O Império Espanhol faliu em 1600 e o cacete. 1600 e o cacete, foi exatamente nessa data, pode pesquisar, bota ali 1600 e o cacete, que é o ano correto, com Filipe IV. E ainda acabou com a família mais rica da Europa, que tu na tua ignorância também não sabe quem é, a família Figer, né? Que era uma família ali que tinha monopolista da prata do Tirol, a família mais rica da Europa, que era credora, né, credora quem deve ou quem empresta, não sei, eu sou historiador. Eu sei que os Figer tinham emprestado muito dinheiro, muitíssimo dinheiro para a Espanha, e a Espanha não pagou, e aí quebrou o sistema financeiro ali europeu por um bom tempo, cara. E aí tal. E os Estados Unidos, assim, tipo 100 anos depois vai surgir nessa onda aí, e aí o seguinte, cara, quanto é que os Estados Unidos pagou para a Inglaterra, para ficar independente da Inglaterra? Chongas, nada, niente, pas de tout, rien, nada, porque foi uma guerra terrível, os Estados Unidos disse, estou separado, e se separou. E o Brasil? Como é que o Brasil se separou de Portugal? Porque agora nós vamos chegar no Brasil, cara. Esse canal é sobre economia brasileira, tu sabe, eu sou economista e esse canal é sobre economismo no Brasil. O Brasil pagou 3.200.000 libras para a Inglaterra. Porque como Portugal se recusava a reconhecer a independência brasileira e já tinha tipo a Liga das Nações, e Portugal era do Conselho de Segurança da ONU, e se Portugal não reconhecesse a independência do Brasil, ninguém poderia reconhecer, os Estados Unidos inclusive foi o primeiro a reconhecer, mas não é esse jogo assim de confrontar o velho mundo e tal, Portugal tinha que reconhecer. E aí Portugal disse o seguinte pro Brasil, tu já sabe, cara, tu viu, eu fiz um episódio sobre isso, que aliás deu pouquíssimo view, e eu também fiz uma série B de Brasil, que acaba de terminar a segunda temporada, mas a primeira temporada tem inteira no YouTube, B de Brasil, e um dos episódios de B de Brasil, que a série inteira é sobre a independência, tem o preço da independência, vai lá ver, 3.200.000 libras, porque Portugal devia 1.300.000 libras para a Inglaterra, de impostos, de empréstimos que tinha pego e não conseguia pagar de jeito nenhum, porque era impagável mesmo, era feito para não pagar, né? E aí ficou devendo essa grana e disse, só reconheço a independência do Brasil se o Brasil assumir a minha dívida com Portugal. E aí a Inglaterra disse, ok, tô dentro. E aí a Inglaterra disse, quer que eu reconheça a tua independência? Quero, então paga o que Portugal está me devendo, mas daí tu não tem esse dinheiro, tu pega um novo empréstimo e tu vai precisar de mais dinheiro para refazer esse país. Foi o tal Felizardo Caldeira Brant,
Vai lá pesquisar, que era um corrupto que foi jantar na casa do Rothschild. Porque quem deu esse dinheiro para o Brasil foram dois bancos, um ainda existe, o Banco Rothschild e o Banco Barings, os irmãos Barings, que depois iam falir no início do ano 2000, quando um IUP, cheirador de pó de madrugada, ficou fazendo umas falcatruas lá na Ásia e plof, quebrou o banco Barings, que foi junto com o Banco Rothschild também, o banco que financiou a Guerra do Paraguai. Por isso que tem essa balela de esquerdista aí, porque, cara, não dá pra aguentar esses historiadores de esquerda, né? Esses Jones Mané, essas pintas que andam por aí, esses doutrinador, esses caras da escola com partido, que ficam com esse papo que foi a Inglaterra que provocou a Guerra do Paraguai para lucrar com isso, e o Paraguai tinha um modelo heterodoxo de desenvolvimento capitalista. Balela, que já foi desmascarada aí pelos grandes historiadores de direita, ou pelo menos dos de centro, que nem eu, né? Mas o fato é que a Guerra do Paraguai... Bom, para aí que nós ainda estamos na independência. Esse Caldeira Brandt foi lá, pegou esse dinheirão todo aí e endividou o Brasil para sempre. Para sempre. E aí, para sempre não, até o governo Lula, pior é que é verdade, né? O governo Lula em 2001 lá zerou a dívida externa, é verdade, quando o dólar estava 1 por 1,50. Embora o grande mentor de tudo isso tenha sido o extraordinário, magnífico FHC, né? O presidente THC, que criou o Plano Real, salvou o Brasil da inflação. Tu deve ser jovem, nem te lembra como é que era viver no tempo da inflação, no tempo do Sarney, né? Que tu ganhava o teu salário às 10 da manhã e ao meio-dia já não valia mais, tu tinha que gastar ele das 10 ao meio-dia, tu te lembra, né? A inflação parece que era 6.000% a hora. Eu sou economista, cara, eu entendo de economismo. E aí, confia em mim. Bom, aí, meu chapa, o Brasil se endividou total e o Dom Pedro abdicou, né, em 1831, e se inicia o período da regência. E no período da regência, cara, as tais revoltas regenciais, revoltas provinciais, balaiadas, sabe nada, e a farroupilha. E a farroupilha fez com que o tesouro imperial, que o império do Brasil, o Dom Pedro II, que era um guri ainda, nem era o Dom Pedro II, era a regência, se bem que durou até o Dom Pedro II, 1845, gastasse 60% do orçamento, 60% do orçamento imperial, né, foi o custo da Revolução Farroupilha. Esses gaúchos sempre horrorizando, sempre prejudicando o Brasil, né? E aí depois se estabiliza um pouco com a porra do café, né? Porque tu sabe que o Brasil, e além de tudo essa história, peraí, vamos abrir um parênteses, que nem diz o grande Paulo Guedes, que tinha uma estante cheia de livros que nem essa. Lembra quando o Paulo Guedes apareceu com uma estante sem nenhum livro atrás dele? Esse escroto que diz que um monte de doméstica estava indo para Disney no tempo do dólar barato, artificialmente barato, e era artificialmente mesmo, que quis taxar o livro, claro, ele não lê, quis taxar o livro, e que disse, o dólar alto é bom para as exportações. Então por que estão reclamando do dólar alto agora? Por que estão reclamando do dólar alto agora, já que o dólar alto é bom? Não sei para quem, para mim não é, né? Mas é bom para quem? É bom para a bancada ruralista do Senado, do Congresso, que sempre mandou no Brasil, desde o tempo do açúcar, eu falo isso o tempo inteiro, o pó branco que vicia o açúcar, criou uma casta de usineiro, dos caras depois do álcool, do tal Casagrande Senzala, um lugar excludente, exportava o açúcar. Aí veio o café, o pó branco que vicia, e os cafeicultores viraram dono do Brasil, dono. Então, para eles, quanto mais baixo o real brasileiro, né, e o réis, no caso o réis, né, R$1.000, já era R$1.000, melhor para eles, para exportar. Entendeu? Porque eles exportavam e aí eles importavam as coisas para eles. E nós, o tal agro, que os caras ficam dizendo que o agro é pop, que o agro beneficia o Brasil. O agro só atrasa o Brasil. Claro que não é bem assim, mas também é assim. É melhor dizer isso que dizer que o agro é pop. Entendeu? E aí veio a Guerra do Paraguai, né, cara? E a Guerra do Paraguai também arruinou o Brasil, a Argentina e o Paraguai. Paraguai em todos os sentidos, porque o Brasil massacrou a população paraguaia, né? E aí, cara, tudo isso ainda aí vira já o padrão, os Estados Unidos começa a se impor
amplamente, né? E claro, mas o que mandava era a libra esterlina, né? E aí, cara, vem a República. E quando o Brasil dá o golpe republicano, o Rui Barbosa manda fazer uma bandeira do Brasil igualzinha a bandeira americana, Stars and Stripes, só que verde e amarelo, com as estrelinhas ali, blá, 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 que não colou. Porque o Brasil daí já começa a se vincular com os Estados Unidos amplamente. E aí o Rui Barbosa, que tem um lado que era um débil mental, lamento informar, foi o ministro da Economia, ou das Finanças, sei lá, ministro da Fazenda, a mesma merda, tudo, do Deodoro da Fonseca, aquele energúmeno. E aí, cara, ele fez o tal encilhamento. Tu sabe o que é o encilhamento? O encilhamento é uma das maiores falcatruas da história do Brasil, que ele permitiu, só o governo podia emitir dinheiro, claro. E aí, esse dinheiro tinha que ter um lastro equivalente em metal precioso, senão era uma porra de um papel. E ele liberou, não tinha, faltava meio circulante no Brasil, como chamava o dinheiro. Ninguém tinha meio circulante, que nem tu, que é um chinelo, não tem porra nenhuma de meio circulante. Quanto é que tem de meio circulante aí na tua casa? Não tem nada, não tem nada. O meio circulante só circula entre eles lá. Porque tu sabe, eu sou de esquerda, né? Extrema esquerda. E aí, aliás, o Brasil tinha que virar uma Venezuela. Se bem que já está quase virando uma Venezuela com esse dólar a 7-1, ou 6,36, 6,41 a 1, né? Bom, o que eu sei, cara, é que me perdi agora. O que eu sei é que o encilhamento permitia que as pessoas, as empresas, emitissem o seu próprio dinheiro, sem o equivalente ao lastro econômico, ao lastro metálico. Mas imagina o que aconteceu, cara. Encilhamento é o momento em que se encilha o cavalo e vão se encerrar as apostas no prado, no jockey. Então aquela excitação é a excitação que tomou conta dos meios financeiros, especialmente no Rio de Janeiro e em São Paulo, criando grandes fortunas e trazendo grande miséria. Vai estudar o que é um encilhamento para te ver que país falcatrua que tu vive. Cacete, já tem 22 minutos, eu nem cheguei em Bretton Woods ainda, né? Que é em 1944. O fato é que depois o Campos Salles, segundo presidente civil do Brasil, quarto presidente do Brasil, Deodoro Floriano, embora esse tenha sido inconstitucional, Prudente de Moraes e Campos Salles, o Campos Salles herda um país devastado e aí faz, cara, um ajuste fiscal horroroso, horroroso para nós, né? Mas assim, que tinha que ter sido feito, cria selo para os alimentos, tipo fiscal do Sarney, um arroxo salarial gigante, oprime o povo, mas estabiliza o país, assim, economicamente. E quando ele vai embora do Palácio do Catete, ele é vaiado do Palácio do Catete até a estação ferroviária, onde pegou o trem de volta para aquele lugar horroroso que ele nasceu, São Paulo. O que um paulista vem mandar no Brasil, ainda mais no nosso maravilhoso Rio de Janeiro? Uma história incrível, cara. Tá, daí tudo bem, vou te poupar, daí vem o Getúlio Vargas, daí o Getúlio Vargas cria o Cruzeiro. E aí o Cruzeiro vai ali, e aí o que acontece durante o governo Getúlio Vargas? Em 1942, cara, porque todo mundo diz que o acordo de Bretton Woods, em julho de 1944, do qual participaram 790 delegados de 40 países e que estabeleceram o dólar como padrão para todas as economias do mundo, criaram o FMI, criaram o Banco Mundial, os Estados Unidos domina por inteiro a economia mundial antes do fim da guerra, né? E estabelece que todas as moedas teriam que ter paridade com o dólar, quanto valia com relação ao dólar, ao passo que o dólar era imediatamente conversível em ouro, e 35 dólares valiam 1 grama de ouro. É uma loucura, né? Porque antes era 3,5 gramas de ouro para 1 ducado. E aí vira 10 vezes, tu vê que é o mesmo padrão, 35, só que daí é 335 dólares vale 1 grama de ouro, né? E aí se estabelece o sistema financeiro mundial. Só que tu sabe duas coisas que tu não sabe na tua ignorância, embora tu não saiba nada. A primeira coisa é que essas ideias que depois floresceram em Bretton Woods, em julho de 44, elas tiveram seu início no Brasil, em janeiro de 1942, quando o grande Oswaldo Aranha convocou
uma grande reunião de chanceleres e primeiros ministros das Américas para iniciar a declaração de guerra conjunta, logo depois do ataque japonês a Pearl Harbor, que foi em dezembro de 41, em janeiro de 42, se reúnem esses caras do Rio de Janeiro, muito por iniciativa do Oswaldo Aranha, né, para meio que declarar a guerra em conjunto ao eixo. E a Argentina e o Chile não declaram. Não houve a declaração de guerra imediata ali, mas houve o rompimento com o eixo e tal. E surge a ideia de criar uma moeda, assim, do Merconorte, uma moeda que estabilizasse e deixasse todos esses países unidos e menos afensos a uma crise econômica. E essa moeda é o dólar. E aí, em julho de 44, tem Bretton Woods, onde, como eu já disse, se cria o FMI, se cria o Banco Mundial e se estabelece a obrigação da paridade de todas as moedas quase que do mundo, né, com o dólar americano. Esse padrão vai durar até o chamado choque Nixon, como se o Nixon não fosse um choque o suficiente, né? Em 1971, quando veio o câmbio flutuante, blá, 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 blá. Cara, agora que ia começar o episódio, entendeu? Agora que ia começar o episódio, porque daí vem essa economia dolarizada brasileira. Aliás, o Brasil, e tudo ligado ao café, no caso do Brasil, né? Porque o Brasil tinha que queimar café quando dava demais, tinha que regular tudo na mão dos cafeicultores paulistas, que tinham sido os donos da República Velha, né? Da República do Café com Leite. Aí o Getúlio Vargas disse, vou desafiá-los, não conseguiu. Aí em 1958, o ano que eu nasci, o JK, para defender os interesses do cafeicultores, mas também alguns interesses brasileiros, embora fosse chamado de entreguista, o JK, né, e comunista, claro, ele tromba pela primeira vez com o FMI. Tu sabe que em 1989, quando concorreu contra o Collor, uma das coisas que o Lula propôs foi não pagar a dívida do Brasil pro FMI. Seria a mesma coisa que tu dizer que tu não vai pagar pro Bradesco, pro Itaú, pro Santander o dinheiro que tu deve. Vê o que acontece se tu não pagar, né? Bom, cara, daí teve antes o Sarney, daí veio o Plano Real, o maior plano da história do mundo. E, aliás, é um plano incrível mesmo, né? Um plano incrível. Que estabelece artificialmente, né, com reservas cambiais do Banco Central, com o governo mantendo a paridade absurda, totalmente fictícia, de $1 para R$1. E essa porra vai durar quase que até 99, quando daí pouco depois o FH compra a emenda da reeleição, porque a Constituição de 1988 dizia que não podia ter reeleição, ele compra um monte, com um mensalão, assim, né, e se reelege na esteira do sucesso do real e tal, bababá, brasileiro botando dente, brasileiro comendo frango, brasileiro comendo iogurte, lembra daquela história, né, tal, país estabilizado, e assim que ele ganha, ele acaba com essa paridade do 1 por 1. Mas mesmo assim, até anotei aqui em algum lugar, ó, que, não vou encontrar, que em 2008, R$1 valia $1,50. E em 2011, graças ao extraordinário governo Lula, será que era o governo Lula em 2011? Ou será que era o maravilhoso governo Dilma? $1 valia R$1,55, cara. E agora tá 6,12, 6,13, 6,18, 6,21. Mas tem outra coisa que tu não sabe. Quem foi o representante do Brasil em Bretton Woods? Hein? Quem foi? Foi o Roberto Campos, cara. O Bob Fields, aquele americanófilo entreguista, que depois viria a ser o ministro do planejamento do golpe militar. Ele mesmo, que criou o FGTS, porque daí com o golpe militar deram todo o poder para ele, para aquele escroto daquele Delfim Neto, que eu festejei quando passou dessa pro inferno, né, onde ele tá ardendo, né, tipo assim, no rolete, né, no rolete. E o Bob Fields, o Roberto Campos, já ouviu esse nome? Roberto Campos Neto. O cara é neto daquele Bob Fields, daquele Roberto Campos. E é o quê? Presidente do Banco Central. E embora tenha sido posto lá pelo Bolsonaro, embora evidentemente tenha os seus interesses políticos além da coisa meramente econômica, o fato é que
o ajuste fiscal foi pessimamente feito, a política econômica do governo Lula beira o desastroso, o Haddad pode ser um cara decente, mas tá, e a Faria Lima e os Faria Limers conspirando, e os Estados Unidos, o Donald Trump agora, que vai assumir em janeiro, vai conspirar mais ainda, né? Vamos sobretraçar os produtos brasileiros, e a Argentina escrota ali do lado, com aquele Milei. Então, cara, é tudo um saco de gatos horroroso, é tudo um tumulto, aliado à incompetência brasileira de sempre, à incompetência do governo do PT também, evidentemente. Então, embora esse Roberto Campos Neto tenha uma grande pitada genética de escrotidão, em muitos sentidos ele está certo em manter essa taxa de juro, claro que não a maior do mundo, claro que há outros condimentos políticos que fazem com que ele a faça crescer tanto assim, mas cara, um governo que sempre gastou mais do que arrecada, mesmo tendo uma carga tributária absurda, um governo com tantos descalabros e a nefasta e permanente influência da bancada ruralista do Senado, para a qual as commodities, a tal soja transgênica, o tal milho transgênico, quanto mais alto o dólar, mais eles ganham, tudo isso faz esse caldeirão que transforma essa tua quarta-feira num pesadelo. E o problema é teu. Mas se tu seguisse os meus conselhos como economista, dos meus conhecimentos de economismo, se tu deixasse de ficar escutando esses historiadores de direita do Brasil Paralerdos, ou esses historiadores de esquerda, tu ia ter o caminho da fertilidade, da afluência, do dinheiro. Percebe, cara, eu sou o teu coach, Faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço. Expliquei tudo, não expliquei? Tá tudo na cara, cara. Tchauzinho, coach, economista Eduardo Bueno. Me poupe, me poupe!